Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre conosco. Eu preciso do vídeo. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente começar. Eu não vou conseguir passar o slide aqui hoje, tá? A gente teve aqui um probleminha. Então eu vou ler, vou fazer algumas leituras e a gente vai conversar aí sobre o tema. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, porque é um vídeo que possivelmente vocês já tenham visto, ouvido ou lido, mas é para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, tá? Que já está cada vez mais curto. Tá? Então eu vou pedir para vocês aí olharem, eu vou colocar o microfone aqui. Os hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já vimos pedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Essa vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu aprendizado. Atenção, bebê. Você não pode conseguir. Se esconde de transporte. É obrigatório? É obrigatório você esconder 6 por Aí, vamos deixar aqui na nossa capa, então, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A gente vai ler aqui para a gente poder conversar. A cada um segundo as suas obras. Em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Para se compreender bem o verdadeiro sentido dessas palavras de Jesus, é necessário ler todos os versos anteriores e aprender o contexto. Jesus tinha saído da Galileia e seguiu para a Judéia, acompanhado por uma multidão de pessoas, inclusive de fariseus, que pelo caminho procuravam interrogá-lo acerca de vários assuntos. Em determinado momento, um jovem se aproximou de Jesus e um diálogo esclarecedor se estabeleceu. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí nós temos isso em Mateus 19, 16 até 22. Então aqui, que Jesus foi então indagado 2 vezes, né? Por esse moço. A primeira vez ele faz uma pergunta. Tá passando? A primeira vez ele faz uma pergunta então para Jesus. Jesus
E na sequência, só um pouquinho, gente, que eu não sabia que estava passando. Então, ele dá a Jesus 2 vezes. A segunda vez, por quê? Ele ainda quer uma resposta mais profunda de Jesus. Então, assim, o que Jesus quer mostrar para a gente, a partir dessa segunda resposta que ele dá, né? Larga tudo, né? Abandone aí suas propriedades, me siga e tudo mais. Com isso, Jesus está mostrando que ele conseguiu ver nesse moço algo que muitas vezes a gente não percebe, tanto na gente como no próximo, para poder auxiliar, que é a questão do egoísmo mesmo, né? Muitos de nós somos muito materialistas e a gente quer ajuda, mas a gente também não entende que a gente precisa se desligar de muita coisa, entender que nós estamos aqui num processo de evolução e que bens materiais são importantes, sim, para o nosso conforto, para a gente ter uma casa, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Mas não é só isso, né? Tem muito mais além disso. Então ele fala isso e o rapaz, infelizmente, né, segue seu caminho, então, ainda sem entender essa resposta do Mestre Jesus. Jesus é o guia espiritual de todos os homens. Ao se referir a si mesmo, Jesus se autodenominava Filho do Homem. Ao fazer aquela citação, ele declarou mais uma vez sua missão junto aos homens, outorgada por Deus, ser o guia espiritual de todos nós, contando com a colaboração dos espíritos superiores, com os seus anjos, para a aplicação da lei de Deus. A cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nessa vida ou no plano espiritual decorre unicamente de suas obras, daquilo que ele fez. Se agiu para o bem, será agraciado; se agiu para o mal, sofrerá as consequências infelizes de seus atos. Ao dizer segundo as suas obras, fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós, que é a lei do merecimento. É o princípio bíblico de que tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquele ditado popular, né? Que se planta, que se colhe. Ele não disse segundo a sua fé. Se as obras não tivessem influência sobre a sorte futura do espírito, jamais o Cristo teria deixado aquela lição, tanto aqui como em muitos outros momentos. Jesus não colocou a fé sem as obras como balizadora da salvação, como até pregam, né, os irmãos protestantes. Se a cada um é dado segundo as suas obras, conclui-se que naquilo que você faz que está o seu mérito. Jesus enalteceu o poder da fé para mostrar a capacidade que nós temos de fazer o bem e fazê-lo em proveito dos outros. A fé que nada faz não possui mérito algum. O louvor que nada produz em favor do próximo não traz benefício para ninguém. Então, assim, muitos de nós esquecem dando tudo que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, né? Como que funciona isso? Nós escutamos um pouco sobre isso na palestra de quinta-feira com o Jorge, falando exatamente isso. Como que vai ser? Alguém vai estar ali anotando? Né? Eu tenho que me preocupar com isso? Gente, não é isso. Não é sobre isso. Né? É muito sobre você pensar sobre determinado assunto, pensou, falou, nós já temos uma sentença. Né? Não é alguém que vai nos julgar. Né? Pensou, falou, temos a sentença. Pensou e fez, nós já temos uma sentença. Né? Não é Deus, não é a espiritualidade, o anjo da guarda, o nosso mentor ou qualquer outra pessoa que vai nos estar dando essa sentença. Somos nós mesmos, através dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos com o nosso dia e com a missão que nós temos aqui nesse planeta tão lindo, maravilhoso, e a oportunidade que nós temos a cada dia de levantar, acordar, lembrar que nós estamos ali com a nossa saúde, mesmo às vezes tendo uma dificuldade, porque nós, quando temos dificuldade de verdade, aonde que a gente vai? Na casa espírita ou num templo religioso. Porque é nessa hora que a gente quer buscar Deus, na hora que a gente tem dificuldade, porque na hora que a gente está bem, a gente muitas vezes esquece. E esquece mesmo, né?
esquece de pedir ajuda, esquece de pedir para Deus dar paciência, dar amor, porque eu até brinco que às vezes pedir paciência não é legal, porque Ele vai te dar muitas provas, então é melhor pedir amor, porque se as provas vierem, o amor vai te ajudar mais fácil, né? Então, hoje a gente estava vindo para cá, minha filha fez um comentário assim: mamãe, hoje você tá legal, papai não tá. Falei, a gente reveza, porque senão a gente não dá conta, né? Porque a gente tem, né, situações do nosso dia a dia que não são fáceis, né? A gente acorda e a gente xinga, a gente briga, a gente discute, né? A gente às vezes sabe que isso é errado, a gente é espírita, né? Quando a gente é espírita é mais difícil ainda, porque daí a gente sabe que está errado, mesmo assim às vezes a gente continua fazendo. Então você imagina, eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer, a medicina do futuro, como que ela vai ser, né? A vergonha que nós vamos passar. Vocês já passaram? Parar para pensar na medicina do futuro? O médico vai te atender, você vai chegar lá, aí ele vai falar para a enfermeira assim: enfermeira, leva o fulano ali na salinha do lado, tira uma foto da aura dele para mim, por favor, né? Aí então vem a enfermeira com a foto da aura dessa pessoa e daí o médico, você sabe, né, que esse buraquinho aqui tá aqui na sua aura, no seu campo áureo, porque você é uma pessoa, você é brava, né? Você é uma pessoa desafiadora, você briga todo dia. Esse jeito seu aqui, ó, de ser assim, isso aqui, nossa, aqui tá acabando com o teu fígado. Isso aqui, ó, o teu pâncreas não vai funcionar. E como é que está o teu coração? Você não dá amor. Você já pensou a vergonha que nós vamos passar com a medicina do futuro? A partir do momento que ela tirar foto do nosso campo áureo? Porque hoje a gente vai no médico e a gente não conta nada, né? A gente só fala assim: eu tô com uma dor aqui no estômago, não sei o que é hérnia, o que é sei lá, comi alguma coisa estragada, dá para fazer um exame? Não, gente. Se a gente tem um problema no estômago, a gente está precisando parar de ter medo, acreditar em Deus, ter fé, ter amor, né? Desembrulhar tudo aquilo ali que está doendo no estômago e por aí vai, né? Entre todos os nossos órgãos, né? Começando ali de baixo para cima, de cima para baixo. Então, assim, realmente nós vamos passar muita vergonha com a medicina do futuro. Então é melhor a gente já ir trabalhando agora isso, porque depois nós vamos sofrer de vergonha. É isso aí que vai acontecer. Né? Então, eu trouxe isso daí porque, pensando até assim, que imagina como vai ser a receita do médico. A gente vai ter uma receita para o espírito, né? E uma receita para o nosso corpo físico, porque o corpo físico já vai estar ali, né, danificado, né? E a outra receita vai ser para o espírito. Só que assim, a gente está falando de medicina do futuro, mas isso já existe hoje. A gente já tem esse conhecimento, porque esse conhecimento está nas obras que nós temos aqui à nossa disposição, Joana de Ângeles, por exemplo, né, com as terapias dela, né? Nós temos tanta informação hoje para lidar com essa medicina, que não precisa a gente esperar lá a medicina do futuro, para a gente atender as nossas necessidades, né? Para a gente ser uma pessoa melhor a cada dia, desempenhar um papel melhor desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. É fácil, não é, né? Porque nós estamos aí num processo que fácil não é mesmo, né? Então, assim, quando a gente tem problema, a gente lembra da casa espírita. Aqui na casa espírita, nós temos o quê? Mentores, né? Protetores. Os próprios mentores da casa espírita estão aqui. E quando a gente chega aqui com uma dificuldade no atendimento fraterno, numa sexta-feira, né? A gente tem uma situação assim, imagina o mentor pegando a nossa ficha, né? Pegando a nossa ficha. Chegou aqui, cheio de problema, tá chorando, tá nervoso, quer atendimento fraterno, o mentor pega a nossa ficha e olha, né? Dá uma olhada. Aí nós temos ali 2 M's, né? O M de misericórdia e o M de mérito. Vamos pensar nisso aí? Misericórdia e mérito. Aí o mentor olha e fala: nossa, mas essa pessoa, gente, as coisas que essa pessoa está fazendo, não está certo. Ela briga com o marido, ela briga com a mulher, ela briga com os filhos, ela é indiferente com os funcionários, ela não dá atenção para ninguém, ela acha que ela é melhor que todo mundo. Tem o rei da barriga. Não, essa pessoa aqui, misericórdia para ela. Porque os méritos estão difíceis. Misericórdia. A misericórdia vai ajudar, né? Vai ajudar a pessoa que vier ali ao centro espírita, né? Agora, se a pessoa tiver méritos, não, a pessoa é boa, ela faz tudo certo, ela está passando por um momento difícil, que ela precisa da ajuda do centro espírita, ela precisa dos mentores, dos protetores. Ela precisa que o protetor dela também se reerga, né? Porque a gente tem que entender também que o protetor da gente também está no processo evolutivo, junto com a gente, né? Ele está aqui ao nosso lado
E muitas vezes a gente esquece dele. Quantas vezes a gente vê aí nas mediúnicas, né, no atendimento fraterno, o protetor chorando ao lado da pessoa, porque ele está quase desistindo da pessoa. E isso acontece, infelizmente. Veja que triste isso, né? Então, lembrar que ele está aqui do lado e muitas vezes está sofrendo, porque ele também está no processo evolutivo, ele precisa de você também, né? Segurar na mão dele ali para que vocês dois juntos consigam chegar ali no processo evolutivo. Então, ele vai estar olhando ali para a ficha dentro da casa espírita, né? O mentor da casa espírita. Aí essa pessoa fez tudo certo. A gente fica mal, a gente chora, a gente quer ficar trancado no quarto, porque não é legal escutar crítica. Não é verdade? Está desmotivacional a palestra? É isso mesmo, gente. É para a gente se olhar para dentro. Porque o tempo está curto, tem muita gente para reencarnar, a fila está muito grande e nós temos uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com muitos ensinamentos do Mestre Jesus à nossa frente para ajudar nesse caminhar e nesse processo. Santo Agostinho, então, ele fala assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos. Gente, a gente fale. Você já para pensar nisso? Quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não percrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Gente, a gente falha diariamente, porque a gente faz um monte de coisa legal e daqui a pouco a gente faz tudo errado. Tudo que a gente teve de mérito foi por água abaixo. A gente tem que começar do zero. Ah, mas tudo que eu fiz de bom não conta? Claro que conta. Você tem experiência, você sabe como fazer. Isso já é muito vantajoso, porque você sabe como fazer. Você sabe que é certo. Fica mais fácil de fazer. Não é verdade? Agora, hoje, eu gostaria. Eu vou chegar na minha casa, se não for hoje, amanhã, eu vou pegar o papel de sulfite e eu vou anotar. E eu gostaria que vocês também fizessem isso. Porque a partir do momento que a gente entende quais são os nossos defeitos, porque esse negócio de querer mudar o outro, já era, já foi. Ninguém muda ninguém. A gente tem que se mudar para que a gente seja exemplo para o outro. E o exemplo, gente, ele é maravilhoso, porque é incrível. Você muda qualquer coisinha na sua vida, o outro percebe. Ele fala: o que você fez de diferente? O que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente aí, não está certo isso. Né? E é gostoso ouvir isso. É gostoso ouvir, porque por mínimo que seja, você sabe que alguma coisinha você está mudando, você está melhorando a sua vida. Sabe? E esse é o caminhar, esse é o processo, né? Eu vou ler aqui. Do Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos Espíritos. Nenhuma parte, tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visado o fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Então, muitas vezes a gente tem intenção. Ela conta. Só que cadê a obra? Cadê a ação? A gente muitas vezes faz oração, né? A gente faz uma prece, a gente emana energias positivas para uma pessoa que está numa situação difícil. Então a pessoa está doente, ela está passando por um problema financeiro, e muitas vezes ela se queixa, né? A gente vê que essa pessoa está entrando numa situação ali depressiva. O que a gente faz? A gente reza para essa pessoa, a gente fica aqui rezando. Ó, se você desencarnar, vou continuar rezando para você, tá? No plano espiritual, vou continuar rezando para você. Cara, você não saiu daqui para fazer nada para a pessoa. Você não saiu nem para dar um abraço na pessoa. Você está só rezando para a pessoa. Custa dar um primeiro passo? Sim. Eu vou lá abraçar essa pessoa hoje. Eu vou lá ver se ela precisa que eu leve um café para ela, um bolo. Sabe? Isso faz muita diferença. Essa é a obra, essa é a ação. É sair daqui da zona de conforto e ir para a ação, para a obra. É isso que Jesus pede para a gente. Que não adianta a gente ter fé, aquilo de vou colocar na mão de Deus, né? Por que vai sobrecarregar Deus? Você não tem condições de fazer. Deixa Deus quieto para a hora que você realmente precisar. Entendeu? A hora que você precisar, você vai e faz. É
É isso que Deus quer da gente. É isso que Jesus veio para mostrar para a gente. Tá? Nós somos sim capazes de fazer muita coisa, mas depende de nós, de nos olharmos para dentro, eu vou estar repetindo isso, e descobrir o que tem aqui dentro para melhorar. Porque é nessa encarnação que serão avaliadas por nós, o que nós estamos fazendo de bem. Tá? Não é a encarnação passada, a que passou para trás, não, nós estamos tendo a oportunidade agora. E é essa oportunidade que nós devemos abraçar. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos. Mas os ensinamentos de Jesus já nos norteia, nos mostra o melhor caminho. Então é esse que nós temos então que seguir. Em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. A gente já falou muitas vezes sobre perfeição aqui, né? Que nós não somos perfeitos, nós estamos no caminho. Gente, todo mundo aqui quer ser perfeito um dia. E nós alcançaremos isso. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa sair, fazer as coisas. Fazer as coisas acontecerem. Né? Sair literalmente da nossa zona de conforto. A estrada da felicidade está aberta a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não por favor, a fim de que cada um tivesse seu mérito. Cada um é livre de trabalhar ou de não fazer nada para seu adiantamento. Olha esse final aqui. Cada um é livre de trabalhar ou de não fazer nada para seu adiantamento. Quantos de nós perdemos tempo durante o dia? Eu preciso que vocês pensem nisso agora. Para um segundo e pensa quantos pensamentos ruins da hora que você acorda até a hora que você dorme, que você coloca aqui desse lado da balança, do lado direito. Agora aqui do lado esquerdo, quais são as coisas boas, produtivas, amorosas, determinação que a gente coloca aqui do lado esquerdo? Eu preciso falar mais alguma coisa? Está pesando lá direito aqui. Está pesando lá direito. Essa é a verdade. Somos seres imperfeitos, em busca da perfeição. E a gente precisa pegar o prato da esquerda e levantar, deixar ele bem pesado, gente. Porque é isso aqui que vai fazer diferença na nossa vida. É isso aqui que vai fazer diferença na nossa vida. Aquele que trabalha muito e depressa é recompensado por isso mais cedo. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo retarda a chegada. E só pode acusar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. O que significa isso? O sofrimento está vinculado à imperfeição. Muitos de nós sofremos com situações da nossa imperfeição. E só quem pode mudar isso é a gente mesmo. A gente busca ajuda espiritual, a gente busca ajuda de um psicólogo, uma terapia. Ajuda? Beleza. Mas a gente precisa entender que o caminho da perfeição, o sofrimento vai ser menor. O nosso sofrimento vai ser menor. E isso não é complexo de entender. Isso é fácil de entender. Né?
Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. O que a gente quer levar daqui, gente? O que a gente quer ser de exemplo para as pessoas que convivem com a gente? Quantas vezes na nossa vida a gente fala, poxa vida, eu queria que aquela pessoa fosse assim. Eu não me dou bem com ela porque ela não é assim, ela não é assado. Será que um espelho nessa hora ajudaria? É tanto sobre olhar para dentro, né? Jesus foi amoroso, cuidadoso, dedicado, bondoso em todo o tempo que ele ficou aqui encarnado no planeta Terra. E tudo que a gente tem dele é tão vivo, é tão presente. Por que a gente não pratica isso? Qual é a dificuldade de praticar? A gente tem que se indagar, a gente tem que perguntar isso para nós mesmos. Por que é difícil? Né? Muito se fala hoje da questão de essas depressões aí que a pessoa vai se isolando, tem vários nomes, né? Várias situações, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas se a gente for pensar no assunto do isolamento, é como se a gente estivesse fugindo daquilo que está na nossa frente. A busca e o conhecimento do amor, que é o exemplo maior do nosso Mestre Jesus. Porque se eu não amo, como que eu vou melhorar? Se eu não amo quem está comigo, como que eu vou melhorar? E esse amor é difícil, porque muitas vezes a gente não consegue nem se amar. Como que a gente vai amar o próximo? Não é? E aqui eu coloquei um você não está só, porque a gente sabe que a gente tem o nosso protetor, os nossos mentores, a espiritualidade o tempo inteiro à nossa disposição, porque eles querem o nosso bem, eles querem que a gente evolua, eles vibram com a nossa evolução. A gente nunca está só, é isso que a gente tem que pensar nessa caminhada, nessa luta, porque cada um encara de uma maneira o seu sofrimento, a sua batalha, né, as suas dificuldades, tá? Só que a gente tem que ter um olhar que quando a gente tem um problema, possivelmente alguém tem uma, duas ou três vezes maior que o nosso. Sai da zona de conforto, vai atender aquele que está com dificuldade, você pode ter certeza, você não vai esquecer do seu problema, só que vai amenizar o sofrimento, porque você vai ver que tem gente pior que você. Então isso vai amenizar. Então cadê as nossas obras? Né? A cada um segundo as suas obras. Não é? É sobre sair daqui do planeta Terra, é sobre termos um desencarne mais saudável, mais feliz, sabendo que a gente vai estar numa zona que a gente gosta, que a gente vai estar bem, que a gente vai estar feliz. Tá? É sobre isso. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu maior, né? Tem uma história que eu gosto bastante, e eu me aprofundei um pouco mais nela, porque a gente teve uma exposição de artes lá no meu espaço, que era uma exposição sobre obras sacras. E eu me identifiquei muito com uma história, eu vou contar para vocês, porque eu achei que realmente ela me tocou e eu acho que ela vai tocar vocês. Jesus, então, quando foi traído, né? Getsemane, acho que é isso o nome da cidade. É isso. E ele então sabia tudo o que ia acontecer na vida dele. Ele já sabia que ele ia ser crucificado. Então ele ia, né,
naquele momento, na sua maior provação da sua vida. Ele sabia que isso ia acontecer. A maior provação que ele ia passar encarnado aqui no planeta Terra. Tinha ali exércitos, né? Que a gente conhece a história, tinha 2 exércitos então que estavam indo em sua direção, né? E tinha um personagem ali muito interessante, porque a gente tem o livro de Mateus, Marcos e Lucas, mas a história ela se completa bem em João, capítulo 18, que tem um personagem que chama Malco. E esse Malco, ele era um sumo sacerdote e ele foi enviado para... Ele estava ali numa situação totalmente diferente desses 2 grupos aí que estavam para prender Jesus. Ele chegou primeiro, então, e quando ele se aproxima de Jesus, a ideia dele era, né, ele foi enviado por Caifás, né, e ele chega então ali para prender Jesus, falar quem era Jesus, e nisso então Simão Pedro corta ali a orelha direita dele. Naquele momento, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. E no meio daquela confusão toda, aquela orelha ensanguentada, a orelha direita. E naquela época, para você ser um sacerdote, que era ali, né, que sabe tudo, que manda em tudo, poder, superpoder, ele tinha que ter o seu corpo físico perfeito. Perfeito. Ele não podia ter defeito no corpo físico. Então ele entra em desespero naquele momento. Ele entra em desespero. E Jesus, então, vendo aquele desespero, ele vai e cura a orelha de Malco. Naquele momento, naquela multidão. A pergunta, então, que fica, que não quer calar, porque a gente não sabe o que aconteceu depois com Malco. Será que ele vai ser um sacerdote depois disso? Ou não, depois desse milagre? Inclusive, esse milagre é o último contado na Bíblia antes da sua crucificação. Gente, olha o que Jesus faz, sabendo o que vai acontecer com ele. Esse milagre maravilhoso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos condições de escolha, nós temos muita mordomia, na verdade, né? E o que eu queria trazer e passar para vocês hoje é esse cuidado de trocar mesmo o nosso propósito do porquê na nossa vida. Porque a partir do momento que você tem um porquê na vida, vai ser muito mais fácil, muito mais leve da gente evoluir aqui nesse caminhar. Tá? Então, vamos estar sempre elevando aí os nossos pensamentos, né? A espiritualidade, a Deus, porque Deus é bom. Deus o tempo todo é bom, Ele não é injusto. Quem faz as injustiças somos nós mesmos, através dos nossos atos e de não executarmos as nossas obras como deveríamos executar. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso lema. Então, a caridade é ajudar o próximo, amar, sair da nossa zona de conforto e ter um porquê na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Lembrando sempre que quando a gente estiver desesperado, apavorado, uma situação ali que está deixando enlouquecida a nossa família, a nossa vida, a nossa base, Jesus disse: vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente tem que se recordar disso. É isso que vai fazer diferença na nossa vida a cada dia. Tá? Então, assim, é dando que se recebe. Então, se a gente voltar aqui a cada um segundo as suas obras, muito simples de entender isso. É dando que se recebe. Muito obrigada. Eu desejo de coração para vocês que vocês sejam todos abençoados e que consigam levar esse ensinamento para a vida de vocês. É algo que quando a gente traz aqui para a Casa Espírita, a gente também vai esmiuçar várias situações. E quem está aqui na frente, é muito interessante, o Paulo também fala isso. A gente, quando vai trazer um tema para casa, a gente sempre aprende muito e descobre que não sabe nada. Tá? Então, fica aí o
convite, não esqueçam do sulfite, a 4, hoje ou amanhã, tá? E eu desejo de coração que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.